Olá, 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 olá. Aqui, Luciana Monteleone, falando mais um pouquinho aqui com vocês sobre Access Consciousness, barras de Access, alguns processos corporais de Access Consciousness que você pode receber sessões, que você pode cuidar de você, do seu corpo, através desses processos, através das processos terapêuticos, corporais e energéticos de Access Consciousness. Muito interessante, né, gente, que já faz vários anos que eu tô no Access, né, como practitioner, como terapeuta de barras de Access, como facilitadora de barras de Access, de cursos, né? E também como practitioner ou terapeuta de alguns processos corporais muito fantásticos de Access. Alguns deles que eu acho realmente, desde que eu conheci, que eu aplico muito, é o famoso MTVSS. O MTVSS é um processo que você pode ativar no corpo todo, em todas as regiões de inflamação, infecção, para aumentar a imunidade, né? Ele é criado também para isso, para aumentar a imunidade, mas é um processo tão fantático, o MTVSS, que ele regulariza, né, o corpo em poucos minutos. Experiências próprias, né, gente? Eu já passei por várias experiências, então o que eu posso contar para vocês aqui é das experiências que eu passei com os processos de Access, né? O MTVSS é um processo que realmente, para mim, essencial em muitos casos, né? Para baixar febre, para inflamações, né? Físicas, visíveis até. Em animais também é muito potente, né? Nos animais tudo é mais potente do que pra gente, né? Porque eles não têm julgamentos, eles não têm pontos de vista, eles recebem qualquer tipo de ajuda, auxílio, carinho, amor com mais facilidade do que a gente, sem pré-julgamentos e sem barreiras, né? Eles não levantam barreiras como a gente, se uma outra pessoa for tocar no nosso corpo, se uma outra pessoa for oferecer alguma ajuda, a gente levanta barreiras instantâneas, julgamentos sobre tudo aquilo que a gente já sabe e a gente fica comparando o que a gente sabe com aquilo que a gente vai receber. Então, por isso que às vezes não faz tanto efeito como faz para as plantas, para os animais, né? Os processos corporais, qualquer processo, qualquer terapia nas plantas e nos animais, né? Sempre tem mais efeito, mais rápido, mais visível, mais detectável do que para o ser humano, porque por isso tudo aí, né, que eu já falei. Então eles têm o processo de dar e receber já livre, né, aquilo que o ser humano ainda precisa aprender, dar e receber com total facilidade de tudo, de todas as energias, de todos, né, e sem julgamentos. Porque quando a gente entra num processo terapêutico, o importante é a gente não botar o julgamento na frente, não botar a barreira na frente, não botar os nossos pontos de vista, é a gente ir aberto para se livrar de tudo isso, né? De tudo que nos impede de receber com total facilidade, com total alegria, né? Tudo que os processos terapêuticos têm para nos oferecer. Então, o MTVSS é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Quem não conhece, indico que vá procurar se você tem alguma questão física mesmo, né? Claro que emocional também, né? Porque tudo tá ligado, né? O emocional segura a doença física, ele dá sustentação para a doença física. E tem outros processos, né, gente? Por exemplo, tem o processo do Access que é para alergias, né? Eu aplico muito, né? Eu sempre tive muitas intolerâncias e muitas alergias desde pequena, né? E eu sempre me tratei com o que me dá resultado, né? São essas coisas sutis, né? Mais sutis. A homeopatia me deu muito resultado para as minhas alergias
rinites e sinusites e inflamações e tudo mais, muito resultado, a homeopatia é fantástico para mim. E esse processo de alergia do Axis, quando eu fiz esse curso e quando eu comecei a aplicar em mim, eu aplico em muitas pessoas, em muitos animais, em várias situações, gente, é fantástico. Se você passa por essas situações de qualquer tipo de alergia, eu indico você procurar um terapeuta, né? Um practitioner de processos corporais de Axis, que ele vai poder te ajudar nisso. E é muito fantástico a gente poder se libertar dessas coisas que realmente nos limitam, né? Porque as alergias, elas também nos limitam. Então, o que mais que eu gosto muito? Memória celular. Memória celular é um processo fantástico. Fantástico. Quando você tem... Porque tudo, gente, fica guardado, armazenado no núcleo das células, né? Isso que é importante a gente entender. Qualquer doença, qualquer trauma físico, psíquico, mental, fica preso dentro das células, da memória celular, né? Do núcleo celular, do DNA, né? Então, tudo que a gente vai liberar, qualquer tipo de processo terapêutico, é importante que ele atinja esse núcleo, que ele atinja a memória celular, né? Que ele atinja tudo isso para que o processo realmente seja efetivo, né? E é nisso que os processos do Axis trabalham, nesse sentido mais profundo. Por isso que eles são tão efetivos, tão rápidos, né? E que a gente às vezes fala, nossa, que mudança visível, né, que está acontecendo aqui agora. E acontece mesmo, mudança física visível na superfície. Por exemplo, a memória celular é um processo, gente, que é muito utilizado para traumas físicos, cicatrização, cicatrizes profundas, cirurgias, dores de cirurgias, aderências, queloides, né? E toda a carga emocional que está ligada a isso também. Então, a gente aplica sobre o local, né? Eu, a primeira vez que recebi esse processo, eu estava num curso de fundamento, né? Que é um outro curso de Axis. Eu estava nesse curso e eu recebi a primeira vez a memória celular. Caramba, eu tinha uma cicatriz que me incomodava há muitos, mas muitos anos. Ela tinha uma aderência, uma coisa estranha, que apesar dos anos, né, as cicatrizes elas vão alisando, elas vão melhorando, mas aquele incômodo era muito grande, parecia que eu tinha um zíper, né, naquele lugar. E quando eu recebi aquilo, foi tão forte, foi tão potente que a minha pele, que tinha ela alisou o tecido, uniformizou, e a dor em uma aplicação, ela diminuiu 50% o incômodo que eu tinha. Então, gente, é muito fantástico. E eu continuei aplicando em outros locais, né? E aquilo vai tudo liberando, vai melhorando. Então, é muito efetivo. Por quê? Porque trabalha realmente dentro da célula, dentro do núcleo celular, dentro da memória celular. Desbloqueia todo o emocional, toda a carga emocional e toda a carga física, né? Todas as dores, os traumas, agressividade que foi, porque é agressivo, né? Uma cirurgia é cortar um tecido inteiro e é agressivo demais, né? A gente não imagina que uma cirurgia, não, uma cirurgia, tiro aqui, põe ali. Não, gente, é uma agressividade pro corpo, pro nosso corpo físico, pro nosso corpo emocional, pros nossos corpos sutis, né? Todos os corpos energéticos, né? Até a cicatrização acontecer no físico, é uma coisa, mas ela tem que acontecer nos corpos energéticos, isso demora muito tempo. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer no corpo tem que pensar muito, porque pode acontecer de ficar aquele trauma. Uma cicatriz, ela nunca deixa de incomodar, né? A gente que tem cicatriz de anos e anos e anos, a gente sabe que a vida inteira aquilo ali vai incomodar. Tem gente que fala assim, eu sei quando vai chover que a minha cicatriz está coçando, que a minha cicatriz está ardendo, que a minha cicatriz... Mesmo que seja de 40 anos, às vezes, né, as pessoas têm cicatrizes, né? Mulheres que têm cesariana, elas sempre sabem o que vai acontecer, porque tá ali aquela cicatriz. Qualquer cicatriz, gente, que a gente tenha. Então, esse de memória celular é fantástico, ele alisa, ele reconstitui os tecidos e tira aquele traumão mesmo, aquele peso que a gente tem da cicatriz, né?
Ai, tem muitos e muitos e muitos outros, gente, que são fantásticos. Esse Corrigindo a Visão também é um negócio fantástico. Fantástico mesmo, né? Que mais que tem? Que eu gosto também facelift. Facelift energético, né, gente? Que é maravilhoso para quê? Para a parte estética, né, facial e também corporal. O facelift ele é aplicado também, como todos os do Axis, né, colocando as mãos, né, a gente faz em algumas posições, né, do rosto e algumas do corpo também. E também tem o facelift energético, que é fantástico. Você toca pouco no corpo, você faz toda uma manipulação energética próximo a esse corpo e você sente, você vê aquilo up, é pra cima, some ruga, some marca de expressão, tira a flacidez, né, tanto de corpo quanto de rosto. Então o facelift é fantástico para a estética, sim, mas também para regeneração celular, né, gente? Porque nada acontece sem regeneração celular. Não tem como você só colocar uma situação estética de fora para dentro se você não regenera os tecidos, né? E o que acontece com os processos do Axis é regeneração celular em todos os processos, então é fantástico, desde as barras, né? Nas barras a gente tem, nas barras de Axis que são fantásticas, 32 pontos que a gente toca, que a gente mexe em várias áreas da vida, né? Desde dinheiro, criatividade, controle, poder pessoal, poder de criação, né? Temos também torradeiras de envelhecimento que ajudam muito na regeneração física, celular, de tecidos, de memória, né? Rejuvenescimento mesmo, né? Também acontece com as bandas torradeiras de envelhecimento. Temos também, né, nas barras, né, que eu gosto muito de falar e a gente tem que sempre falar porque muita gente não sabe que as barras são tão potentes. Uma sessão de barras muda realmente muitos aspectos da vida e libera muita crença padrão, bloqueio, traumas, né, de memória celular e de memória emocional, muita facilidade. Nós temos barras de cura, nós temos corpo, barras que trabalham com questões de corpo, tanto de saúde quanto de doença, quanto de limitações. Temos também sexualidade, né, para liberar questões e traumas e bloqueios com a sexualidade, com essa área da vida que é tão importante, né, e a gente às vezes deixa para lá. O que mais que a gente tem? A criatividade eu já falei que é fantástico, né? Porque sem criatividade o que a gente faz na vida? Zero, né? Comunicação, né? Para você que tem bloqueios de comunicação, para você que não consegue se comunicar, ou para você que teve algum trauma, né? Que travou nesse sentido, que não consegue fazer uma apresentação em público, que é muito tímido, que tem bloqueios nesse sentido. Nas barras de Axis, na sessão a gente trabalha isso e trabalha muito mais, né, gente? Então eu quis fazer essa live aqui para você saber que tem alguns processos realmente corporais, físicos, né, muito além das barras de Axis, né, e que são fantásticos no Axis Consciousness. Eu espero que você que participou aqui, eu não agradeci ninguém que entrou, gente, gratidão por terem entrado, por terem participado, façam perguntas, deixem aqui o que você quiser saber. Eu atendo sim com os processos corporais, né, em Campinas, aqui que é a minha cidade. Eu também dou cursos, né, de barras de Axis e vem outras novidades por aí. Enfim, e é isso, gente. Essa semana aqui eu tô falando sobre várias coisas e eu tô querendo que vocês saibam mais um pouco sobre tudo isso. Então, gratidão a vocês, quem vai assistir depois, um beijo. E eu sou Luciana Montelioni, falando sobre Axis Consciousness e barras de Axis, processos corporais de Axis Consciousness. Beijos!